Rafael, professor, pesquisador, formado em educação física. Rafael, seguindo então aqui, né, o nosso conjunto de palestrantes. Exercícios físicos durante o tratamento. Como, quanto, quando, onde. Ajuda a gente, né, a falar sobre esse tema tão importante também na vida do paciente. Obrigada, Rafael. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos. Eu vou começar agradecendo à Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e também parabenizando essa instituição que há 2 anos tem incluído o exercício físico na temática. Eu acho que é um ponto super importante a gente começar a discutir. É super recente a ideia de pessoas com câncer que, durante o tratamento, podem fazer exercício físico. A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre isso, tirar algumas dúvidas. São muito mais dúvidas do que respostas. Vocês vão ver que isso acontece também não só do ponto de vista da pessoa, mas também da área, da ciência e assim por diante. Eu declaro que não tenho nenhum potencial conflito de interesse. Eu gostaria de começar respondendo, talvez, a principal pergunta, a principal dúvida. Muitas pessoas, quando a gente começa a falar, ou quando a gente encontra, me perguntam se pessoas que têm câncer e estão fazendo tratamento oncológico podem fazer exercício. Se essa pergunta fosse feita há 20, 15 anos atrás, a resposta seria não ou talvez. Hoje, em 2022, do ponto de vista científico, não há nenhuma dúvida sobre isso. Pessoas com câncer que tiveram qualquer tipo de câncer podem fazer exercício físico. Hoje já existem recomendações científicas bastante embasadas, inclusive da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que foi publicada no começo desse ano, e também da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que também publicou um documento bastante interessante, uma sociedade bastante antiga, bastante clássica, mostrando para a gente que o exercício físico não só ele é seguro, mas é uma forma fácil, barata e eficaz de prevenir e tratar o câncer, além de combater alguns dos principais efeitos adversos do tratamento oncológico. Então, este aqui é parte de um trabalho que a gente tem desenvolvido. Além de ser professor e pesquisador na Universidade Estadual de Londrina, eu coordeno também um projeto que chama Correndo contra o Câncer, um projeto que acontece lá no interior do estado do Paraná, mas que a gente quer aumentar a visibilidade. A gente trabalha, o principal objetivo do projeto é incluir pessoas com câncer, fazendo tratamento ou não, na prática de atividade física, torná-las mais fisicamente ativas. E essa é uma das mensagens que a gente tenta passar. Não há nenhum medicamento que causa mais efeitos benéficos do que o exercício físico. Então, do ponto de vista científico, hoje a gente tem muita informação mostrando que pessoas fisicamente ativas que estão sob tratamento oncológico têm menos sintomas depressivos e também menos ansiedade e estresse, melhora na qualidade do sono, uma qualidade de sono também melhor, tem menor fadiga e cansaço, melhor qualidade de vida geral, especialmente relacionada à saúde, melhor função física, mais força, mais disposição, mais capacidade para fazer as coisas do dia a dia, pede menos independência, o que é isso? Provavelmente tem que pedir menos ajuda e consegue viver independentemente, além de reduzir a mortalidade, o risco de quedas e o tempo de hospitalização quando precisa fazer uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção hospitalar. Mas é claro que, já que todo esse material que eu mostrei para vocês é científico, está escrito no papel, a gente tem uma dificuldade sempre na prática. E a prática é mais complicada, não é? E aí, então, eu vou tentar responder para vocês alguma das dúvidas, ou as principais na prática, quando, como, quanto e onde essas pessoas podem começar a se exercitar. Então, a gente vai começar pelo quando. É importante a gente entender que pessoas com câncer podem se beneficiar do exercício físico a qualquer momento depois do diagnóstico. É muito interessante que pessoas fisicamente ativas, que são diagnosticadas com câncer,
tem melhor resposta para quase todo o processo de tratamento, mas é claro que uma pessoa que não é fisicamente ativa e recebe diagnóstico oncológico hoje pode começar a se exercitar já no dia do diagnóstico, por exemplo. É claro que isso não é fácil, a gente pode conversar sobre isso depois, mas, do ponto de vista prático, sim, pode começar a fazer exercício a qualquer momento e pode, inclusive, continuar fazendo ao longo da vida e do tratamento. Então, esse é um trabalho escrito e publicado por mim no ano passado, que mostra quais são as fases do tratamento oncológico, quais as evidências sobre o benefício da prática de atividade física e do exercício ao longo do que a gente chama de 3 grandes fases, que é o pré-tratamento, entre o diagnóstico e o início do tratamento primário, durante o tratamento, seja ele qual for, a químio, a rádio, após a cirurgia, e também após o tratamento, até quanto isso durar. A gente espera que dure muito. Tudo bem? Então, tem muitos benefícios colocados aqui sobre quando as pessoas podem começar. Quanto antes, mais benefícios, mas nunca é tarde para começar. Esse talvez seja um dos principais pontos. Quanto? Talvez essa seja a parte mais avançada da área de exercício e oncologia. Existem recomendações já da Organização Mundial de Saúde sobre a quantidade de esforço físico que a gente deve fazer durante a nossa semana. O que a gente fez no trabalho realizado pela SBOC, em colaboração com outros pesquisadores brasileiros, utilizou esta abordagem da Organização Mundial de Saúde e colocamos quais os benefícios para esse tipo de pessoa. Então, aqui a quantidade é de 150 minutos por semana de atividades moderadas. Atividade moderada é aquela atividade que deixa você um pouco cansado só, um pouco ofegante, ou 75 minutos por semana de atividades vigorosas, aquela que te deixa um pouco mais cansada, aquela atividade mais organizada, musculação, natação e todas essas. Ou uma combinação equivalente entre elas, você pode fazer meia hora de um, 20 minutos do outro, e assim sendo. Mas a gente já sabe que até 300 minutos por semana os benefícios são ainda maiores. A gente também pode usar os contadores de passo, isso é fácil hoje em dia no telefone, no relógio. A gente já sabe que entre 6 e 7 mil passos por dia é um número mínimo de passos, então comecem a contar os passos de vocês. Pessoas que dão mais que 7 mil passos já têm uma proteção, até 10 mil passos, mais proteção ainda. Mas é claro que se você não consegue atingir essa recomendação, não consegue dar 10 mil passos, especialmente durante o tratamento oncológico, qualquer movimento conta. Isso quer dizer que quanto mais, melhor, e quer dizer que qualquer quantidade já traz algum benefício. Então, outro material que a gente tem divulgado lá no nosso instituto, a gente dividiu 150 por 7, e isso é 22 minutos. 2% do seu dia. 2% do seu dia que faz você ter menos câncer, mais saúde e mais qualidade de vida. Então, a gente tem falado sobre 22 minutos e 2% de todo o dia que você tem. Aonde? Esse também é outro ponto. Tem muita gente que acha que pessoas que têm câncer, especialmente estão fazendo tratamento, têm que fazer exercício em clínicas especializadas, ou no hospital, ou lugares assim. Não. Um local adequado é aquele lugar que traz alguma segurança e que seja agradável e que, de preferência, especialmente durante o tratamento, que tenha profissionais habilitados. E esse também é um problema da área de educação física, que a gente também pode falar sobre isso depois. É uma das principais barreiras para a prática de atividade física hoje, nessa população, é a falta de profissionais qualificados. Então, o exercício pode ser aquele... Opa, estou perdido aqui. Aquele mais organizado, na academia, nas clínicas de reabilitação, mas também pode ser nos parques, na rua, e essa aqui é uma foto de algumas das campanhas do nosso projeto Faz lá na cidade de Londrina. Esta outra questão importante, pessoas podem se beneficiar se não tenham um personal ou se não tenham um profissional, mas aquelas que não têm também têm algum benefício. Os estudos científicos mostram que, se mais supervisionado, melhor, mas aquelas pessoas que não têm supervisão também se beneficiam disso.
Então, para aqueles que precisam de um profissional e ainda não sabem onde encontrar, a gente está trabalhando para a construção de uma rede. Então, a gente chama de Rede Correndo contra o Câncer. A gente está tentando mapear todos os locais que já têm um profissional especializado, ou instituto, ou ONGs, ou universidades que têm um projeto parecido, e a pessoa entra no nosso site e acha lá, na sua cidade, se já tem um lugar que oferece esse tipo de serviço. Vocês podem acessar ali, ó, correndocontraocancер.org/rede, e já tem bastante gente cadastrada. Quem souber, manda mensagem para a gente cadastra. Para terminar, como? E aí também é uma pergunta que tem pouca resposta, mas a gente já consegue falar um pouco sobre isso. Mas de qual exercício ou atividade a gente está falando? Qualquer atividade é válida, tanto aquela mais organizada, como natação, como musculação, até aquelas livres, como dançar, caminhar, passear com o seu pet e assim por diante. Então, um programa de exercício eficiente é aquele que a pessoa com câncer deseja e seja capaz de fazer. Não adianta a gente colocar inúmeras, objetivos e barreiras que a pessoa não vai fazer. É importante que tudo isso seja considerado. Então, para acabar, eu trouxe aqui um resumo que eu chamei de 4 dicas para você começar a praticar atividade física hoje. Tudo bem? A primeira é: procure ajuda. Sozinho é muito mais difícil. Procure um profissional de educação física em qualquer lugar, ele provavelmente vai conseguir te ajudar. Se você ainda estiver inseguro, procure locais especializados. Hoje, grande parte desses programas estão relacionados a universidades, hospitais universitários. Procure na sua cidade ou entre lá na nossa rede, que você encontra alguém mais próximo de você. Qualquer movimento conta, mesmo que não atinja a recomendação, um pouco já ajuda muito. Seja ativo, mesmo que não seja muito. As possibilidades são muitas, não fique restrito àqueles exercícios mais organizados. Se você não tem uma academia, não tem dinheiro, passeie com a sua família, vá a pé à padaria, use a escada ao invés de usar a escada rolante, entre outros. E a quarta e última, inclua o exercício ou atividade física na sua vida como um hábito e não como uma obrigação. Se você se obrigar a ir ao exercício físico ou fazer atividade como um remédio, como um medicamento, isso vai ser difícil de continuar. Então, a ideia é que isso seja incorporado na sua vida e, principalmente, na vida da sua família, dos seus cuidadores, das suas crianças. Crianças mais ativas são adultos mais ativos. Para terminar, vou fazer aqui uma propagandinha. Acessem o nosso site. A gente tem uma parte lá que fala também sobre Aprenda Mais. Você pode aprender bastante sobre exercício físico e câncer no nosso site. Eu trouxe, inclusive, parte do material que a gente participou e construiu junto com a Sociedade Brasileira de Oncologia, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e Instituto Nacional do Câncer. Foi publicado no começo deste ano. E muitíssimo obrigado pela oportunidade. Vocês podem acessar as nossas redes e o nosso site aqui.